está vendo aí na tela algo que parece um jogo de paciência, né, que é aquele jogo do baralho de paciência, mas ainda que a eleição do Sport ela exija uma certa paciência, o nosso trabalho aqui vai ser outro, vai ser a partir de algumas cartas, a gente explicar tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu na eleição do Sport, e, sobretudo em tudo que veio à tona nessa sexta-feira, tá? Eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar com as 3 chapas que foram inscritas, tá? Afinal, hoje era o último dia para a inscrição das chapas. O NE45 fez uma cobertura desde cedo, né, trazendo em primeira mão declarações muito importantes, né, essa mexida no tabuleiro, no jogo de cartas da eleição do Sport, a gente vai trazer aqui, e todo esse conteúdo ele está no NE45. Foram 3 chapas, Cássio, confirmadas, tá? A chapa, vê o nome, é daqui para cima, que é a chapa da situação, que tem Yuri Romão como candidato à reeleição. Não pode cair, né? Assim, veja só. Só deixar isso assim. Quando eu vi esse nome, até falei que Pedro Mário colocou a matéria, eu disse, rapaz, colocar esse nome é um ótimo nome, mas não pode cair. Porque se o cara fizer. Tipo, veja, certo? Concorda? Certo, concordo, claro. Porque assim, é quase uma piada assim, se cai. E mas a chapa tem. Foi confiante, é daqui para cima. Yuri Romão, candidato a presidente, e Rafael Campos, né, que era um dos membros do comitê, um dos 3 ali do comitê de futebol, ao lado de Guilherme Falcão e de João Marcelo, ele também era vice-presidente de gestão e planejamento. E aí, Rafael Campos, ele passa a condição de candidato para ser vice-executivo, tá? Então, essa é a chapa da situação. A oposição, ela tem 2 chapas, Leões pela Mudança, que traz Rafael Arruda, e como vice-presidente, Matheus Souto Maior, tá? Matheus, que integrava, né, a vice-presidência, era um dos vice-presidentes de Romão, era vice-presidente de tecnologia e inovação, acho que ele ainda é vice-presidente, pelo menos no site oficial ainda aparece. Se ainda for, seria uma coisa muito curiosa. Viu? Não sei se ele já se desligou, mas no site oficial ainda aparece como vice-presidente, né, de TI ali do Sport. E uma segunda chapa de oposição, que é a chapa Esporte para Todos, tem Carlos Antônio Filho como candidato e ainda não tem uma definição do vice. Ponto. Isso é o que aconteceu até 5 horas, as 3 chapas inscritas. Também já circula, foi protocolado, um pedido de impugnação da chapa de Yuri Romão. Tá? Por que a impugnação? Esse é um debate que já vem se arrastando há algum tempo e que ele voltou a público, né, nessa sexta-feira. Como eu falei, eu estou indo de trás para frente para a gente voltar para a origem aí da situação do esporte, da situação política do esporte, que é uma contestação da legalidade da candidatura de Yuri pelo fato de Yuri estar indo para o que seria um 3º mandato. E aí há 2 entendimentos. No primeiro mandato de Yuri, ele era vice de Leonardo Lopes. Leonardo Lopes era o candidato a presidente, foi eleito candidato a presidente, Yuri foi eleito vice-presidente. Com 4 meses, Léo pediu o afastamento, Yuri assume o clube e desde então ele é o presidente do Sport. Houve uma disputa eleitoral, ele se candidatou e venceu, né? Então ele tem aí 3 anos e 8 meses como presidente do Sport e chegamos nesse entendimento que há um conflito. De um lado, quem apoia o Yuri, o próprio Yuri, tem o entendimento de que se ele não foi eleito presidente na primeira votação, se ele entrou no clube, entrou no executivo como vice, ele pode concorrer a mais uma eleição enquanto presidente, já que essa seria a primeira, abre aspas, reeleição dele. E no outro lado, há um entendimento, que eu diria da oposição, mas agora já não só da oposição, de que, na verdade, ao assumir
a presidência no primeiro mandato, ele já teve 2 mandatos como presidente e, por isso, não poderia disputar mais uma vez, né, o pleito. Um detalhe, nas eleições para prefeito, nas eleições para governador, para presidente, esse entendimento é o que prevalece. Tá? Nas eleições gerais, o entendimento de que o vice conta. Se ele assumiu, conta. Então, se você fizer uma projeção da regra da eleição do esporte para uma eleição municipal, uma eleição estadual ou presidencial... Por exemplo, Temer assumiu depois da saída de Dilma, ele poderia ter tentado a reeleição. Mas não poderia tentar... Mas não poderia ter tentado... Detalhe, seria, não, só para dizer, teria sido a primeira eleição dele, nem tentou, né? Mas teria sido a primeira eleição dele na cabeça da chapa. Sim. Mas não interessa, já para a regra da política brasileira, já estaria sendo a segunda eleição dele, porque ele fazia parte da chapa. Que é a questão do mandato. Da chapa executiva. E, inclusive, aconteceu no esporte, né, Cássio? Com o Martorelli, que assumiu como vice, fez uma primeira tentativa de reeleição e depois entendeu que não seria... Eu vi a nota, o texto de Martorelli. Eu confesso que eu não lembro se... Pode ter sido algo muito pessoal, mas eu não lembro na época de que ele não foi candidato porque não podia. Eu também não lembro, também não tenho essa lembrança. É o que ele diz. Eu lembro que ele não foi candidato porque, enfim, já tinha passado 3 anos no esporte, enfim, já... assim, não... Assim, pode ter sido por isso também, mas eu não lembro disso ter sido algo público, sabe? Assim, não dá porque... Mas Martorelli colocar essa nota... Martorelli tem rejeição em parte da torcida, né? Porque, enfim, o esporte acabou se endividando muito no final da gestão dele, a gestão de Arnaldo Barros, assim... Foram 2 figuras muito importantes, por exemplo, na defesa do título brasileiro de 87 do esporte. Tanto Martorelli quanto Arnaldo Barros. Mas dentro da presidência de Arnaldo Barros acabou sendo muito ruim. E a de Martorelli também teve seus erros, por exemplo, como os 16 milhões que ele sempre tratou como bônus. Eu nunca vou esquecer que eu perguntei isso pessoalmente. Era bônus e não era adiantamento. E essa conta ficou durante anos, que acabou sendo na gestão de Ivar. Mas enfim, mas isso é só para dizer assim, porque talvez por parte da rejeição e tal, mas querendo ou não, sempre foi uma pessoa influente no esporte e naturalmente continuava sendo. E eu vou tirar as cartas, Cássio, justamente para apresentar cada um, tá? Pronto. E a parte disso de Martorelli, eu estava dizendo isso, que a parte do esporte, mas a parte disso, acho que para quem não sabe, acho que muita gente sabe, mas para quem não sabe, Martorelli ele é um dos principais escritórios da advocacia do Estado. Assim, é uma pessoa que dentro do meio dele é de muito reconhecimento. Inclusive no aspecto técnico, né? Então assim, o texto que ele colocou não era simplesmente a opinião, você não deveria fazer isso, era dizendo, no meu entendimento jurídico, isso não cabe. Não, porque eu queria ir... Não, é porque eu ia detalhando que a gente vai ter uma carta de Martorelli. Pode seguir. Eu falo mais na frente, não tem problema. Então pronto, eu vou aqui agora, né? Então, primeiras cartas na mesa, né? O que aconteceu oficialmente, a gente já entrou um pouco, lá, lógico que a gente teve que entrar com o Martorelli, porque o Martorelli teve esse posicionamento. Aí agora, eu vou trazer alguns personagens, né? Tirando essas cartas aí, e tentar posicionar para que todo mundo entenda o que aconteceu nesses últimos momentos e o que gerou esse dia de turbulência no clube, tá? Então a gente tem aqui, na primeira carta, Yuri Romão, atual presidente do clube, tá? Gustavo do B, que é um nome que sempre esteve ao lado de Yuri Romão, inclusive é a peça principal, a porta aberta para Yuri Romão entrar no esporte, inclusive para Yuri Romão ter sido o vice lá do início da chapa, aquela chapa que era uma chapa com Nelo, né? Todo mundo lembra um pouco de todo aquele imbróglio que era Nelo com Léo e depois passou a ter mudanças aí nas composições, tá? O outro personagem que a gente vai virando a carta aqui é de Martorelli, que a gente já trouxe. Rafael Arruda, um candidato de oposição. O outro candidato de oposição, Carlos Filho. E esses 3 nomes que completam aqui esse baralho para explicar
são os nomes de... Peraí que eu vou voltar um pouquinho. Rafael Campos e Leonardo Lopes, que eu acabei de citar. Então eu vou fazer um movimento aqui para que todo mundo entenda qual era o cenário, tá? Se você considerar aqui a situação do clube, você tem Yuri Romão, né? Gustavo do B sempre deu todo o apoio a ele. Leonardo Lopes esteve junto. Martorelli. Zé Moura é o vice-presidente executivo do Sport nesse momento. E Rafael Campos a gente já apresentou aqui, tá? Além de membro do comitê gestor, é vice-presidente. E é uma da ala mais jovem, né? Que foi justamente para essa transição. Os 3 dirigentes diretores de futebol do esporte são todos jovens, ou seja, tentando preparar para mais alguns anos, enfim. Isso. Esse era o cenário do esporte que existia até então. Tá? Você tem 2 candidaturas de oposição, a de Rafael Arruda e a de Carlos Filho. Oposições enfraquecidas, tá? Candidaturas sem grandes lideranças apoiando, diria até que sem lideranças, o Grandes é até um exagero meu, não tem lideranças contundentes apoiando nem Rafael Arruda, nem Carlos Filho. Então eram muito mais candidaturas de posicionamento, candidaturas de descontentamento à gestão do clube, mas com chances eleitorais mínimas, tá? Eu diria com chances eleitorais pequenas, e depois do resultado do domingo, com o acesso do Sport, aí eu acho que seria, né, serão, talvez, inclusive, candidaturas protocolares ali, e que nada mudaria o curso, tá, de uma vitória de Yuri Romão, tá? Primeiro ponto é esse. Aí eu vou voltar agora no tempo para aquele momento ali que Cássio vai lembrar bem da aprovação do estatuto, né, Cássio? Lembra que teve a mudança no estatuto, que muda a composição do poder do esporte, que passa a ter uma figura de um CEO, né, para uma negociação com a SAF. E quando a gente apresentou ali o estatuto, a gente trouxe, fez um programa detalhando, né, Cássio, as mudanças no estatuto. E a partir dali, a gente até já citou que não seria uma ideia inicial do próprio Yuri, né, não tinha essa informação vinda dele, mas que não seria uma ideia inicial do próprio Yuri disputar a reeleição, e que ele vinha sendo costurado até para ser esse CEO. No final de outubro, Cássio, acho que foi finalzinho de outubro mesmo, últimos dias de outubro, essas lideranças da oposição, para além desses que estão na tela, foi uma reunião com pelo menos 14 nomes, Cássio, debateram a chapa que seria para a disputa dessa eleição. E os 2 nomes escolhidos para a chapa foram o de Zé Moura e o de Rafael Campos, né, candidato à presidência e vice. Isso foi muito comentado nos bastidores, não veio a público oficialmente, mas essa era a definição da candidatura de situação. José Moura e Rafael Campos. Todo mundo sabe o que aconteceu no mês de novembro, né? O Sport viveu dias difíceis. O acesso que era iminente foi colocado em xeque. O tema eleição foi ficando em segundo plano. Afinal, houve a mobilização de todos esses que estão aí, né, sobretudo lá da situação, para que o clube conseguisse o acesso, tá? E esse acesso veio. Nesse ponto, Cássio, eu até reforço essa questão que eu trouxe já aqui da extrema proximidade de Yuri Romão com o Gustavo do B. Eu acho que essa é a proximidade que era pública de todo mundo. Inclusive, acho que há 2 dias, 3 dias, a gente viu uma foto de Yuri, do B e Laércio, né? Numa foto que simboliza uma reaproximação de Yuri com Laércio. Foi do B que fez essa costura, né? Só para o parêntese sobre isso, é porque Laércio, quando foi diretor do esporte, diretor de futebol do esporte, na época de Arnaldo Barros, inclusive, né?
colocou dinheiro no Sport, acho que uns 3 milhões, pô, já tem uns 5 anos isso aí, pelo menos, e tem juros, né? Enfim, e pelo menos no acerto, acho que foi de João Vitor Amorim, Pedro Marião, enfim, e tipo, o Sport não pagou, foi protelando e tal, aí houve a chateação de Laércio, mas não parece que houve esse entendimento. E pela matéria, Laércio até parece que abriu mão da multa, que teria... dos juros, né? Não recebe, multa dos juros, enfim, e receberia o valor que ele emprestou. E o Sport, enfim, nessa onda que tá, né? Pedro Lima. E de fato emprestou, muita gente fala isso, mas de fato emprestou. Não, pô, não, veja, só, Fred, é porque você falou assim, isso tá no balanço do clube, tá? Assim, só para não parecer que... Muita gente, eu só falei isso, cara, porque muita gente fica dizendo que é de fato emprestou. Não, pô, só para pensar, quando o Sport bota lá, tem inclusive empréstimos de outros dirigentes, o de Laércio maior, sim. Mas assim, o Sport tem que declarar, tipo, né, de boca, assim. Enfim, mas aí acertaram e que bom que acertou, porque você está devendo, tem que pagar, vai ter que pagar todo mundo da recuperação judicial, mas enfim, mas isso era até isso não era um salário atrás, isso era um empréstimo que tem a questão, não sei, enfim, um empréstimo aí mais... E aí, Cássio, eu vou voltar a destacar aqui essa relação, tá, de Yuri Romão e Gustavo do Bem, que essa relação ela é de fato muito importante, e eu diria que nessas cartas aqui são as cartas principais, né, na mesa. Repito, uma relação que até onde todos sempre souberam era uma relação muito próxima, e eu digo isso até poucos dias atrás. A gente chegou a comentar aqui no programa do Acesso do Esporte o papel que do B teve na arrecadação de mais de 200 mil reais, falando de 200 e 300 mil reais, com sócios, com conselheiros, com amigos, com a sociedade. Do B foi para a linha de frente, ligou, pediu 15-1, 20 a outro, 10-1, 5, 20. Diz que até para tricolor, sem saber, ele ligou. Diz que ligou para... Teve. Ligou errado, foi. Eu sou Santa Cruz, Gustavo. Ah, pô, foi mal, não sei o quê. Mas tem não aí e tal. Conseguiu essa... Trabalhou ao lado de Yuri sempre, sabe, Cássio? Repito, abriu a porta para Yuri no clube, esteve ao lado de Yuri e sempre foi um lastro político de Yuri, um escudo também, eu diria, e um cara que, até onde a gente sabia, tinha pleno espaço, pleno diálogo, né? E toda a importância e todo o reconhecimento do próprio presidente. Todo jogo que eu vou, eu vejo o Gustavo do Bem no jogo, é um cara que é presente ali no dia a dia do clube. Dito isso, a gente anda um pouquinho nessa linha do tempo para depois do acesso. Né? O Sport sobe e Yuri Romão, entre segunda e terça-feira, eu acho que ele dá uma série de umas 4, 5 entrevistas, pelo menos. E na primeira entrevista ele já não falou, né, já não apresentou essa chapa, né, de Zé Moura e Rafael Campos. Isso foi uma sinalização, já se criou uma dúvida sobre o que poderia vir no processo, e depois Yuri traz a público e confirma que Zé Moura sairia de cena, tá? Zé Moura sairia de cena para que ele, Yuri Romão, fosse o candidato à reeleição aqui junto com Rafael Campos. Eu não sei se isso aconteceu terça ou quarta-feira, Cássio. Quer dizer, quarta ou quinta-feira. Mas ontem à noite, na quinta-feira à noite, começou a chegar para mim as informações de que essa candidatura de Yuri tinha gerado um desgaste, né, e um incômodo muito grande nesse grupo que está aqui à esquerda, que é o grupo de Gustavo do B, que tem Zé Moura, que tem Martorelli, que tem várias outras pessoas. Eu sei que deve ser muito lógico, talvez você tenha falado, mas só para... a carta, o peso da carta é a forma como você enxerga. É proporcional, exato. Proporcionalmente, certo. Não é aleatório, tá tudo aí. Não é aleatório. Certo. Eu só deixo não dava para ter 2 reis de copas, né? Tem que ser de outra... mas aí teve que ser. Eu sei, só brincando, né? Pensa de ouro, de pau. Isso. E qual é outro? Qual é outro? Espada, né? Espada.
E aí, Cássio, essa movimentação, na hora que Yuri anuncia que será ele e Rafael Campos, houve uma turbulência no lado político de Yuri, no lado político da situação. Se considerou que a condução de Yuri esteve longe do ideal, porque uma coisa é importante, houve uma reunião para escolher Zé Moura e Rafael Campos. Yuri, até onde eu sei, até onde se fala, ele concordou com essa reunião, com essa escolha. E não houve uma segunda reunião agora, depois do acesso, para desmontar essa chapa. Yuri teria feito talvez um telefonema para o próprio Zé Moura. Acredito até que ele ofereceu a vice para Zé Moura continuar, não tenho certeza. Mas ele se lançou sem uma nova composição. E aí, de quinta para sexta-feira, muita gente mandando mensagem dizendo que tinha implodido a situação, que tinha um racha na situação. Eu não sabia o quanto havia de exagero nisso, o quanto era real. E aí, conversei com Pedro Maranhão, repórter do NE45, nas primeiras horas dessa sexta-feira, e disse a Pedro: Pedro, veja só, há uma informação que eu tenho de que Martorelli procurou Yuri Romão, ligou para Yuri Romão, mostrou seu descontentamento e, mais do que isso, apresentou um parecer a Yuri Romão de que ele considera que essa candidatura à reeleição ela não tem respaldo jurídico e que seria uma temeridade entrar para uma disputa contra a oposição com tanta fragilidade jurídica. E isso aconteceu há apenas 3 anos. Isso. E aí, Cássio... Já teve candidatura impugnada, ou seja... Isso. Aí, Cássio, eu pedi, Pedro, liga para Martorelli para confirmar essa história, né? Para saber se é verdade ou não. E Pedro procurou Martorelli e fez um grande trabalho de reportagem hoje de manhã. E Martorelli não negou, pelo contrário, né? Martorelli já responde de forma muito contundente, confirma o que circulava nos bastidores, inclusive já tinha gente começando a tuitar isso, né? Martorelli confirma que procurou Yuri, confirma o parecer, envia o parecer, né? E se posiciona contra a candidatura de Yuri. Não vai apoiar uma candidatura de oposição, opta pela neutralidade, mas tira o peso dele, que a gente pode até debater se Martorelli hoje, para uma eleição, para o grande público, para os sócios, ele tem essa força ou não. Internamente é diferente, né, do público que vota. Mas Martorelli... eu acho difícil. A torcida jovem, e tem muita gente da jovem ali que é sócio, por exemplo, colocou uma nota contra ele. Isso. Agora, assim, então, é uma nota que ao mesmo tempo, mas até ontem Martorelli estava Estava totalmente dentro. Estava dentro, então assim... Então Martorelli muda, né, de lado, né? Zé Moura, naturalmente, que seria candidato, também, né? E Gustavo do B, Pedro Maranhão também procurou Gustavo do B. Depois de ligar para Martorelli, Pedro foi ouvir Gustavo. E aí eu confesso que eu me surpreendi quando Pedro me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Gustavo seguiu a mesma linha de Martorelli, tá? Falou abertamente e disse que não apoia a candidatura de Yuri Romão. Veja, Cássio, é algo inacreditável, inimaginável há 3 dias, há 5 dias. Veja só, por mais que Yuri tenha conduzido o processo, na visão de muitos, de forma equivocada, me parece uma falta de diálogo assim muito grande entre eles, para que uma relação que era tão próxima tensionasse, na verdade, de forma tão rápida.
Fred, você está com... nesses 2 blocos está muito claro, né? Eu estava mais inteirado de um assunto e você mais de outro, com os dois sabendo do que estão debatendo, naturalmente. Mas dessa parte, o que eu posso falar é do que eu já vi, se eu falar mais, diria até, é do que eu já vi no esporte, nesse processo eleitoral. Ele bate chapa no esporte, Fred, não é um problema. Em muitos clubes, durante muitos anos, tem que ter um consenso. Meu irmão, assim, isso acabou no esporte ali, acho que em 96, acho que foi a última, se você me engano. Nunca foi muita realidade do esporte. O esporte sempre foi um clube de bate-chapa, 2, 3 chapas, eles são, na época antes desse boom dos quadros sociais, o esporte já tem suas eleições com 2.000, 3.000, 4.000 votos, enfim. Eu não vejo isso um problema. O problema que eu vejo, porque assim, da eleição vai lá disputar, todo mundo quer disputar e tal, ganhou, quem ganhou, perdeu, beleza. Mas a judicialização, ela é muito ruim, porque a judicialização ela não se resolve em um dia, talvez nem 2, talvez nem uma semana. E a parada é a seguinte, a eleição do esporte vai ser dia 16 de dezembro. Quem for, é como o governo, pô. Quando o cara elege, já vira governo de transição. Tipo, Trump vai tomar posse dos Estados Unidos, mas o cara já tem lá, iniciando a transição, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, os primeiros contatos. Futebol, os Estados Unidos é assim, imagina um clube de futebol. Então, na hora que o esporte tem essa eleição, o cenário normal é o seguinte, a chapa da situação, esqueça que é o Yuri Romão, a chapa da situação venceu na mesma noite, o trabalho continua normal. A primeira, que a situação já vem trabalhando, é absolutamente natural. Já vem fazendo negócio, porque ela é a gestão. Isso. Você não tem como. É a responsabilidade dela, né? A responsabilidade seria, na verdade, até o contrário. Se ela não faz nada, seria irresponsabilidade. Exatamente. Então ela vem tocando isso. Na hora que foi eleito, se foi eleito, continua o trabalho. Se uma eleição impugnada, a eleição pode simplesmente não acontecer em dezembro. Desculpa, dezembro, no dia 16 de dezembro. 16 de dezembro. A eleição pode não acontecer em dezembro, porque a gente está em novembro, é isso que me confundiu. A eleição pode não acontecer em 16 de novembro. Aí, de repente, pode esperar mais uma semana. Aí tem que trocar o candidato, aí tem um desgaste. Aí um clube que estava pacificado, daqui a pouco tem todos os seus caciques não se dando bem. Assim, claro que é só uma coincidência, mas em 2021 o Sport foi rebaixado. Assim, em 2021 o Sport teve 5 presidentes. 5. Leonardo Lopes, não, na verdade já foi o último. Começou com Milton Bivar, que tinha sido eleito. Aí Milton renunciou. Aí entrou Carlos Frederico, que tinha sido vice, mas como Carlos Frederico, infelizmente já faleceu também, né? Até recentemente, não foi? Sim. Eu conhecia pessoalmente. Gente boa demais. E ele sempre foi muito ligado a Milton, desde a gestão da Copa do Brasil. Sempre. Braço direito. Ali em 2008, ele era o vice-presidente de marketing, nessa gestão ele foi vice-executivo. Inclusive sendo preparado para ser até o presidente. Claro, um nome muito preparado para ser presidente do mas esporte. Mas não queria assumir porque Milton saiu. Ele queria que termine a gestão de Milton, vai Carlos. E na hora que Milton saiu, disse, essa gestão e ali ele já enfrentava, né, a doença, né? Isso. Morreu muito novo, pô. Aí ele sai. Aí entra o presidente do conselho, que passa um tempo, mas comandando o clube, aí gera nova eleição. Desculpa? Pedro Lacerda. Tinha dado aqui, né? Pedro Lacerda. Aí comanda o clube, o rito natural, tem gera a nova eleição. Aí vem Leonardo Lopes, que tá na tela, e com Yuri Romão de vice, nem seria como o Fred já falou, o Fred até já explicou da composição. Aí Leonardo Lopes sai e Yuri Romão vira o presidente executivo no começo daquela gestão. Yuri Romão 4 meses. É presidente do esporte desde 2021. 3 anos e 8 meses. O curioso é que Yuri Romão foi o 5º presidente daquele ano, 5 presidentes em um ano. Mas, querendo ou não, era o primeiro ano da gestão, era um biênio, ele teria todo em 2022. E eu sei, quem acompanha nossas lives, a gente sempre falou aqui do que cabia de culpa como gestor, a Yuri Romão, e do que não cabia. A gente sempre aliviou para 2021. Sempre. A gente falou aqui, ó. E dizer aqui, ó, ele não tem 3 anos de fracasso. Ele caiu, mas ele caiu pegando a bomba chiando. Aí o que a gente disse, ó, 2022 já tem um pouco de conta, mas era um campeonato muito difícil. 2023 está muito na conta dele, porque muito era acessível demais. E 2023 e 24 ele fez
Mas eu digo, 2022 tem os erros, mas se reconhece que o campeonato era difícil. Tem o Cruzeiro, tem o Bahia, tem o Vasco, tem o Grêmio. Tava complicado. Mas mesmo assim o Sport errou e poderia até ter conseguido. Mas enfim. Mas a gente sempre tirou 2021. Porque foi um ano caótico para o esporte. É um ano da pandemia, só vai ter público no final do ano, as receitas menores, enfim, um ano caótico, mas mesmo que não fosse um ano com a pandemia, se fosse um ano agora com torcida, com receitas diferentes e tal, um ano com 5 presidentes não pode dar certo, pô. Um ano com 5 presidentes, são 5 cabeças que pensam futebol diferente, são cinco cabeças para falar com o jogador, são 5 cabeças para imaginar como é a condição do futebol. Eu não estou dizendo que agora que o esporte vai passar por isso, mas eu estou querendo dizer que a última vez que isso aconteceu foi o que aconteceu. Na última vez que aconteceu um processo conturbado como esse, foi o que aconteceu no fim das contas. Perfeito. Porque na eleição de Vitor de Vaz já tinha sido judicializada, depois entrou, depois teve novas eleições, e no fim das contas o esporte foi rebaixado, nem foi desabando, até lutou naquele campeonato, mas foi rebaixado. Então, a minha preocupação nesse cenário não é se Yuri Romão está certo ou errado. Isso aí, se for judicializado, a justiça que irá dizer se ele está certo ou errado. Não somos nós dois, Cássio, que teríamos conhecimento para saber. Exatamente. Eu posso ser uma pessoa muito capacitada disse que ele está errado, que é o Martorelli, mas um juiz pode entender que ele não está. É isso que dá para trazer. O meu ponto é, se chegar a isso, vai ser muito ruim para o esporte. Vai ser muito ruim para o esporte, porque geralmente é para qualquer clube, e no caso do esporte, o passado recente ensina. É foda. Então, e isso acontece. Não tem agora que eu vou fazer essa. Não tem uma semana que o esporte subiu de divisão, porra. É inacreditável, Cássio. É inacreditável. Não tem uma semana que o esporte subiu de divisão e o processo já é de um processo sucessório conturbado e num nível grande. E é no nível. Não desconsidere, não, porque ter um clube politicamente rachado. E isso é uma coisa até que o Fred sempre falou, disse, que mesmo com todas as críticas, Yuri teve algo que não se costuma ter no esporte. Yuri teve esses 3 anos com um clube tranquilo. Muito pacificado. Trabalhar com um clube rachado é muito pior, porra. Pronto, Cássio. Você devolve exatamente do ponto de onde eu ia pegar. O que acontece de quarta para cá é um cenário que Yuri Romão não teve, e você acabou de trazer. Yuri Romão assumiu o esporte, claro que ele assume numa bomba, ele pega uma bomba chiando ali, né, uma instabilidade política, e ele é responsável até pela estabilidade política. Ele tem a parte dele, tem o mérito dele na estabilização. Mas eles conseguem passar os 3 anos e 8 meses sem ter uma oposição forte. Veja o cenário aqui, com todo respeito a Rafael Arruda e a Carlos Filho, tá, com todo respeito aos 2 candidatos de oposição, são candidaturas muito pequenas perto da candidatura de Yuri. Não são forças de oposição como a gente já viu em outra época, que era o grupo de Milton. Eu acho que são candidaturas necessárias para não validar um 100%. Isso, perfeito. Como eu falei. De uma gestão que não foi 100%, mas assim, tem no mínimo o esforço para, no caso da situação, para se viabilizar, para viabilizar a sua continuidade. Então eu acho importante, salutar que tem eleição, porque, repito, a história do esporte é assim, geralmente o esporte... Perfeito, concordo 100%. Então, Cássio, ele tinha ali, em Rafael Arruda e Carlos Filho, sem grandes lideranças políticas, sem grandes mobilizações, poderia ter um outro cenário se não subisse. A candidatura de Rafael, sobretudo, né, que é mais forte do que a candidatura de Carlos, a candidatura de Rafael poderia ganhar algum impulso, porque haveria um enfraquecimento. Acho que o Yuri não sequer seria candidato se não tivesse subido, né, deixaria a bronca realmente para outro, mas e aí ainda teria chance, teria uma disputa, mas nesse cenário, com o Yuri conseguindo acesso, tá, e com todo a avaliação positiva que o Yuri tem do trabalho como gestor, do trabalho administrativo do clube, tá? E aí é claro que você vai ter um debate, mas ele fez uma boa gestão com um dinheiro que ninguém nunca teve, com dinheiro de adiantamento aqueles 20% das cotas que a gente já falou várias vezes da Liga, com recursos de Pedro Lima que ainda vão entrar, né, com recuperação judicial que dá uma segurada no pagamento e na cobrança das dívidas, mas é injusto dizer, é um pouco do que os eleitores de Lula falam de Lula, né? Que muita gente diz, Lula foi um bom presidente porque o contexto da economia mundial ajudava, e aí os caras brincam, até né? Ele tira onda, é o Lula da sorte. Até ele Lula da sorte. E acho que assim, se a gente
começar a dizer que todo o contexto ajudou o Yuri, a gente vai dizer, pô, o Yuri dá sorte. Não, é claro que tem o trabalho dele, além de um contexto favorável, é óbvio que teve um mérito dele nisso daí. E os problemas do futebol que foram muito graves em 2022, 2023 e menos graves em 2024, tanto que culmina, consegue o acesso e tem um time capaz de e merecedor do acesso. Então, assim, o favoritismo de Yuri é absoluto. E mesmo com essa divisão que aconteceu, ele perdendo o apoio dessas lideranças, mas fundamentalmente de Gustavo do B e todo o seu grupo, na hora que ele perde o apoio, eu não vejo, Cássio, uma consequência eleitoral, um dano de votos para Yuri capaz de colocar em xeque a eleição dele. Eu não vejo, tá? São bolhas, tá? São bolhas dentro da bolha interna. Pitaco, a gente trabalha muito com Pitaco de vez em quando. Isso. Eu acho o seguinte, ele ganha fácil a eleição. Ganha fácil. E o problema é a vitória ser impugnada. Aí, de repente gera outra eleição. Ou a eleição não acontecer. Assim, o problema é esse. Pô. Dentro do prestígio político dele, há um atrito, há uma fissura muito considerável na hora que ele não tem Gustavo do B ao lado. Tá? Como eu falei, Gustavo do B foi um lastro político para Yuri e foi um escudo também político para Yuri. Inclusive de oposição não chegar tão forte, não bater tão forte. Deixa eu só concluir esse raciocínio, Cássio, um segundo. E aí, nessa ruptura, durante essa sexta-feira, se especulou, Cássio, uma quarta chapa. Tá? Se especulou a inscrição de uma quarta chapa, que seria justamente uma chapa, tá? Que seria fruto desse rompimento. Seria aqui, por exemplo, um Zé Moura, ele não aceitou ser candidato, mas se cogitou, né, não partido do B, não partido de Martorell, de Leonardo Lopes, mas de nomes, né, de um segundo, terceiro escalão, para viabilizar e para ir para o enfrentamento total. Isso não aconteceu. Essa chapa não foi inscrita. Mas, se não me engano, nas últimas eleições, pode-se trocar a cabeça da chapa. Pronto. Aí você chegou no ponto. Mas não seria, dependendo dos rumos dos bastidores que se tomar, porque aí já é uma formação de bastidor. Foi assim que ele saiu da cabeça da chapa. Exatamente. A chapa dele ia ser impugnada, ele sai da cabeça da chapa, vai virar um diretor de futebol normal, isso. Fez aquela besteira, né, da não inscrição de jogadores, enfim. Isso. Mas a chapa continuou e a chapa venceu. Isso. Porque apresentaram questões econômicas que ele tinha, né? Algo jurídico aí para ele não poder ser candidato. Mas o que pode acontecer, Cássio? A temperatura do rompimento de Gustavo do B vai determinar o quanto Gustavo do B e seu grupo podem, primeiro, tentar uma composição aqui, tá? Tentar uma composição junto com o Yuri, reabrir o diálogo, retomar o diálogo. A informação é que o Yuri não estava no Recife nessa sexta-feira. Eu acho que pela proximidade de Yuri e Gustavo, eu não vejo isso como algo impossível, ainda que o que se diz, né, o que se chega, é que Gustavo do B realmente ficou muito, muito, muito sentido com o que aconteceu. E aqui, Cássio, entra esse personagem, Rafael, que obviamente vai dialogar com esse grupo aqui que se afasta de Yuri. Esse diálogo poderia resultar numa mudança na chapa de Rafael, tá? Rafael que tem como vice, como eu já falei, Matheus, que era TI do Esporte, poderia ter mudanças até na cabeça de chapa? Pode vir a acontecer. Não será surpreendente se esse grupo de Rafael, o grupo de Carlos Filho é um grupo ainda menor, então a gente deixaria um pouquinho de lado desse jogo político, mas não seria algo... Pessoal, absurdo seria se a gente pensar o clube há 5 dias atrás. Isso aqui, tudo que a gente está falando é inimaginável. Mas não seria algo totalmente fora da realidade se houvesse uma mínima composição do grupo de Gustavo do B aqui.
Mas repito, sempre vi Gustavo muito próximo de Yuri. E quem é próximo assim, Cássio, eu sou um cara meio pacifista, você sabe, você me conhece para essas coisas, eu sempre acho que cabe o diálogo. Mas eu não sei, não tenho um contato direto com o do B, mas a informação que chega é que ele realmente ficou muito sentido, tá? Dois pontos aqui. Acho que Pedro tinha falado aqui, acho que tá falando sobre qualquer um melhor que Yuri, essa defesa de Yuri. Eu disse, veja só, ele fez coisa. Porra, Yuri, eu acho que não falaria, não sei se eles falaria com a gente assim. A gente não sei se ele gosta muito da gente, não, porra. Assim, então, assim, sobre essa questão, acho que não faz nem muito sentido. Não faz nem muito sentido essa visão. E sobre o trabalho dele, avaliar que ele é favorito à eleição não é validar tudo que foi feito, é só entender um pouco de como funciona a eleição do clube. Só isso, assim, eu até disse aqui alguns dias que a única vez que eu vi uma situação ganhar um campeonato assim, perder, foi Márcio Braga em 2009 no Flamengo. O cara ganhou o Campeonato Brasileiro e perde para a Patrícia Amorim. Mas a eleição do Flamengo ela é muito diferente. O sócio do Flamengo, assim, a joia ela é muito cara. É uma eleição de 1.600 pessoas. Assim, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores e é decidido pela. Se fosse como o Flamengo, cara, esse rompimento aí de Yuri do B poderia gerar um efeito maior. Se fosse um universo menor. Aí tipo Márcio Braga, que já tem um presente com vários títulos pelo Flamengo, tem muitas polêmicas também, mas vários títulos, considerado um dos maiores vencedores do Flamengo, aí e perdeu, assim, mas que é um colégio eleitoral muito pequeno. O do Sport, proposta, tipo, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, tem 1.600, por 2 mil eleitores, é muito pouco. E no caso do Sport, que é o quadro social aberto do Flamengo, é mais fechado e restrito, porque o Flamengo tem, sei lá, 80, 90, 100 mil sócios torcedores, mas só isso aqui pode votar. E o do Sport tem um colégio eleitoral maior, de possibilidade maior. Então, nesse caso, na hora que alguém consegue, ganhou o bicampeonato, né? Tem que reconhecer. A gente diz aqui que o campeonato estadual não vale tanto, mas para muita gente vale. De repente o Sport ganhou 2 estaduais, sofreu, mas subiu. No fim das contas, subiu. A gente faz todas as críticas para subir, mas para a cabeça do cara, subiu. O outro não subiu, alguns anos atrás, embora anos atrás foi o próprio Yuri, mas enfim, em outros tempos, e ele subiu. Na hora que você pega esses resultados, aí o cara na cabeça, mas comprou o CT, está equalizando em tese, está equacionando as dívidas. O cara volta na situação, é o natural. Então não é questão que é ou não é a melhor candidatura, é a questão que é o natural. No futebol, a situação vencer, ainda mais que ela vencendo dentro de campo. Veja, no futebol, a vitória da oposição já é algo muito difícil. Alguns anos atrás, a gente vê, era matéria quando a gente estava no jornal ainda, porque era uma coisa muito, muito longe. Tipo, o Sport passou, era a única vez que tinha acontecido, tinha sido a vitória de Homero Lacerda em 1986. Aí a outra foi acontecer quase 30 anos depois. Uma do Santa Cruz era de Edson Nogueira, aí, que tinha sido há 20 anos e antes nunca tinha tido. Só para dizer, é muito raro a oposição ganhar no futebol. Não tem nada assim, é simplesmente é o que é. Então a situação ela já costuma ganhar rotineiramente. Quando ela está com resultados no campo, sobretudo resultados muito próximos, como eu disse, o acesso não faz nem uma semana, é o natural ela ganhar. Então, a facilidade que a gente está enxergando na reeleição de Yuri não é mais por todo esse contexto também, sobretudo por esse contexto. Não é validando tudo que foi feito. Eu acho que tem muitos erros, tem muitos acertos, mas tem muitos erros. Mas o saldo disso é uma eleição, na minha opinião, ganha. Agora, eu também acho. A eleição ganha. Isso eu estou deixando muito claro, minha opinião, a eleição ganha. Mas sem impugnação, porque aí de repente você pode passar e aí como o Fred falou, aí de repente essa jogada, vamos supor que essa jogada vira uma aproximação de um grupo que era dele com outro candidato, eu acho isso muito difícil, talvez nem seja suficiente, mas de repente uma eleição que seria 70%, 80% dos votos, de repente tá ali, já começa a virar uns 60-40, sei lá, já começa a virar algo apertado. Me falaram que, sem contar o efeito no grande grupo de sócios, esse grupo do B seria 300 votos. Mas também tem o grupo da organizada, que sempre é algo muito isso, claro. Impactante. Não, eu tô falando assim, o que significa... Não, mas a organizada tá com o Yuri, já para veja. Tá com o Yuri, não, eu tô falando só esse grupo aí, esse rompimento, que ainda parte desse rompimento deve votar em Yuri,
Se esse rompimento todo do que seria o grupo B, fala-se em 300 votos, que não mudaria o resultado da todo eleição. Mundo teria, sim, mas desde que todo mundo comparecesse também, né? Porque esse esporte tem 9 mil eleitores aptos, aí de repente 50% de comparecimento. Mas enfim. Mas deve ser uma eleição de pelo menos 1.800 votos, deve ter pelo menos. Nada, eu acho que é mais. Veja, se for com esses bate-chapos, né? Se for essa confusão, acho. Eu boto aí 2.500, pelo menos 2.500 a 3.000. Então assim, aí diminui ainda mais o que seria o peso de 300. Exato, não acho que é tão pouco, não. Enfim, porque tem uma parte que é rejeição, o cara vai lá votar, vota em protesto, tem outro que vai votar porque quer a continuidade do trabalho. Então, dessa forma, Fred, eu acho que essa situação é uma eleição. Eu acho que o Yuri tem uma eleição ganha. O que eu não sei, e aí já ficou muito claro aqui, é o quanto a chapa dele vai ser validada. Detalhe, se a chapa dele for validada, tá assim, vai ser protocolar, vai ter lá 16 de dezembro, todo mundo vai votar chapa 1, chapa 2, na verdade é 10, 20 e 30, né? Cada um vai votar na sua chapa. 10, 20 e 30. E eu imagino que a chapa dele vença com alguma folga. Mas até lá, o desgaste é ruim para o clube. Já perguntaram em Pepa, veja, sobre essa questão do futebol. Até lá, hoje é 30 de novembro, até dia 16, faltam mais de 2 semanas. Nessas 2 semanas, a gestão atual vai tocar o futebol. Se a gestão, por exemplo, a gestão atual comprou Fabrício Domingues, já depois do acesso. Em tese, emprestou Pedro Martins hoje. Emprestou Pedro Martins para Chapecoense. Então, assim, em tese, Guilherme Falcão, acho que foi Guilherme Falcão, acho que foi no cast, você já falou, não foi no Embolada, foi no, que tantos caras falam no Embolada, que é o do GE. Aí já disse que Tite Ortiz tem gatilhos e que provavelmente esses gatilhos, um desses gatilhos foi ativado, então deverá ter a renovação de Tite Ortiz. Então, assim, a gestão vai continuar trabalhando normal, porque tem que continuar trabalhando. Tem que ser assim, você não pode deixar o futebol para depois. Pepa, até onde se sabe, já está palavrado, talvez continue. O que pode é o seguinte, de repente ganha outro grupo, aí vai demitir o treinador, mas, enfim, isso também não é o caso de Pepa, né? Pepa todo mundo não é o caso de acontecer. Mas, agora, enfim, mas o cara pode ver futebol de outra forma, o cara pode ser assim, um negócio que não está fechado, o esporte está querendo, não estou dizendo não, só estou simulando o cenário. O esporte está querendo negociar Gustavo Coutinho, aí de repente vê tem um grupo, não, de jeito nenhum, a gente conta com o Coutinho. Aí desfaz toda a negociação que vinha sendo feita, articulada, para manter o jogador. É esse tipo de coisa. Que dentro desse cenário, o cenário nebuloso, fica visões de futebol diferentes. E ainda mais se for impugnado, que é você deixar subjúdice, deixar ali num limbo, algo que pode mudar drasticamente em pouco tempo. Enfim, tomara que a eleição do esporte aconteça no dia 16 de dezembro, seja quem for o vencedor aí, e que no dia 17 o presidente seja o presidente. Ponto, Cássio. Todo esse seu cenário, eu concluo, né, depois da sua conclusão, dizer o seguinte: esse rompimento que aconteceu, eu não vejo força efetiva de votos de todo o grupo de do B para enfraquecer ou para colocar em risco uma vitória de Yuri Romão. Ponto. Há uma preocupação dentro desse grupo e fora desse grupo até de que essa vitória de Yuri Romão, quase que totalmente independente, Cássio, porque veja só, sem o grupo de do B, sem esse grupo da situação, Yuri Romão é um candidato meio que independente. Ele passaria a ser um presidente super poderoso. Porque ele deixa de ter ali seus elos mais próximos. Em tese, seria o que é até estranho, inclusive, que seria o presidente que seria tudo menos super poderoso, porque vai passar a vigorar o novo Estatuto do Esporte. Isso, e, exatamente. Na verdade, a pessoa super poderosa no esporte, a partir... É o CEO, né? É isso que eu acho muito estranho. Na verdade, a pessoa super poderosa no esporte, Fred, a partir de 1º de janeiro de 2025, não é o presidente, não. É o CEO do esporte. Isso. Essa pessoa realmente vai ser super poderosa. Mas aí, Cássio, para esse cenário, então, Yuri passaria a ter muito mais poder direto, né? Afinal, ele hoje trabalha dentro de um grupo, tá, que deu muito suporte a ele. Repito, não vejo esse grupo em condições de colocar em risco, em xeque, uma vitória de Yuri Romão, porque há uma sensação geral, como o Cássio explicou aqui, independentemente de você concordar ou não com o Yuri, há uma sensação geral de que ele merece
mais um mandato, porque ele teve uma gestão administrativa que é aprovada, uma gestão de futebol conturbada, mas que por linhas tortas ali conseguiu acesso nesse um trabalho muito ruim em 2023, mas um trabalho bom em 2024 com falhas, mas bom trabalho, tá? Agora, Cássio traz um ponto importante, que é para onde a gente volta lá para o começo, que também foi a primeira fala de Cássio, que une com essa última. Na hora que João Humberto Martorelli, mais do que o peso de um vice-presidente, de um ex-presidente do esporte, de um dos maiores nomes da justiça de Pernambuco, do meio jurídico de Pernambuco, faz um parecer contrário, eu diria que Yuri perde parte. Veja como eu falei de escudo político até aqui. Na hora que ele não tem esse escudo político, ele vai ter João Humberto Martorelli contra ele num processo jurídico. Não que seja um advogado contra ele, nada disso, mas com uma postura pública extremamente respeitada contra ele. E assim, outras lideranças e outras influências, como o próprio Gustavo do B, a gente não precisa aqui detalhar a importância e a influência de Gustavo do B dentro de uma conjuntura de poder na sociedade de Pernambuco. A gente já viu aqui debates gigantescos, população na rua contra erguer prédio, não ergue prédio, né? Então, assim, a gente sabe o poder que Gustavo do B tem. E Yuri Romão meio que compra uma briga que, se não tem tanta consequência no processo eleitoral, pode ter profunda consequência no imbróglio jurídico. Ele passa. Uma coisa é ele enfrentar, vou usar o termo que Cássio sempre usa, com todo respeito, uma coisa é ele enfrentar Rafael Arruda e seu grupo, Carlos Filho e seu grupo. Outra coisa é ele enfrentar um fogo amigo, que ele sempre teve ao lado dele, um fogo amigo, que é o grupo de Gustavo do B, tendo a representatividade jurídica ali de Martorelli. Então, Cássio, você já explanou, a partir daí, a conclusão, que a gente espera que o esporte não traga essa divisão, esse racha, essa turbulência que houve no grupo da situação para dentro de campo. Que Yuri Romão, que conseguiu gerir o clube com basicamente nenhuma oposição nesses 3 anos e 8 meses, ainda que ele tenha tido conflitos com a gente, inclusive, né, vive mandando indireta para a gente, reclama, não gosta porque a gente critica, e não gosta não é só da gente, tem restrições a todo mundo que faz críticas, mas queira ou não, tá, ele conseguiu muita estabilidade política. Né? Os seus adversários políticos dentro do clube são de expressão muito pequena, talvez até cresçam a partir do tempo, né? Como o Cássio falou, a candidatura de posicionamento, como a de Rafael Arruda, tende a transformar e a criar um novo bloco, que se não vencer essa eleição, pode chegar na próxima. Você vai criando, é assim que se reconstrói. O esporte precisa de outros grupos, o esporte precisa de novas lideranças, o esporte precisa de novos movimentos políticos. Nenhum clube vive só de situação. Nenhum estado, nenhuma cidade, nenhum país vive só de situação. O nome disso é outro, não é democracia. Numa democracia, você tem que ter vários lados, pelo menos 2. Tá? E é natural que o esporte possa e deve ter uma oposição mais forte ao longo dos anos. Mas, no tema de hoje, que foram as inscrições das chapas e esse racha na situação, o saldo final é esse. Eu e Cássio aqui, pelos nossos comentários, não enxergamos tanta força para que essa ruptura interfira no resultado do pleito, mas a gente enxerga que aumentou o risco do imbróglio jurídico, porque aumentou o peso dos personagens que estão se posicionando contra a legalidade da candidatura. Fala, Cássio. E isso significa atrasar o andamento do clube, assim, ou parte do andamento, enfim, é uma preocupação, porque já aconteceu outras vezes, e na última foi algo determinante. Eu acho que aquele 5 presidentes no ano é difícil não ser rebaixado, no ano que você tem 5 presidentes, assim. É o futebol ficar numa redoma e aí que dificilmente fica.
Então é isso, tá? Dessa forma a gente vai fechando. E aí,